fundamentos místicos que a gente tem Sim. em todo o universo espiritualista, né? É Claro. tudo muito amplo. E a gente quer saber agora de você, de um rabino, Sim. a verdadeira origem e o poder da Kabbalah. Queria que você contasse a história pra Existem gente. muitas pessoas que falam da Kabbalah da maneira errada. Não, a gente já ouviu Kabbalah de Não tudo existe. que é tipo. Não Kabbalah, tem a Kabbalah egípcia, Não existe. Kabbalah nórdica, Não Kabbalah existe. xamânica. Aí me fizeram falar Não de existe Kabbalah sem ser a Kabbalah judaica Uhum. original. Porque o que é a Kabbalah? A Kabbalah é a maneira mais profunda e mística de extrair os ensinamentos das escrituras sagradas, do Tanakh, da Torá, dos Neviim, dos Ketuvim, de toda a Torá. Uhum. Não só os 5 livros, não só o Pentateuco, mas também todas as profecias, todas as escrituras. A Kabbalah vem da palavra recibo. O que é Kabbalah? É um recibo. Moisés, Rabbeinu, nosso mestre, ele trouxe a Torá da boca do divino para nós, os 10 mandamentos. Depois ele recebeu toda a Torá e ensinou essa Torá para o povo de Israel. E ele ensinou essa parte mais aprofundada, mais mística, digamos assim, para um grupo específico de pessoas. E de mestre para aluno, de mestre para aluno, de mestre para aluno, até que ela foi revelada de uma forma mais acessível, com o grande Rabi Shimon Bar Yochai, que concentrou boa parte dessa sabedoria na sua obra máxima, o Zohar. E no dia do seu falecimento, ele pediu para os seus alunos dançarem de alegria. Ele pediu para que esse dia seja um dia feliz e não triste, porque ele estava recebendo muitas luzes e muitos ensinamentos e muitos segredos. Ele revelou para os seus alunos naquele momento da sua volta para casa, porque nós estamos aqui de passagem e todos nós voltaremos para casa, de onde viemos. E a Kabbalah nada mais é do que você interpretar e extrair a verdadeira essência de cada passagem da Torá, das Escrituras Sagradas. Só para te dar uma pequena proporção do que eu estou falando. É impossível entender a Torá sem a explicação oral e sem a explicação da Kabbalah, por exemplo. O que está escrito na Torá foi escrito de uma maneira específica para que a Torá Shebe'al Peh, a Torá oral e a Kabbalah contribuam e colaborem para que o verdadeiro preceito seja extraído daquela passagem. Vou dar um exemplo simples. Guarde o sábado. Uhum. Um dos princípios judaicos mais famosos. Shabat. É um dos 10 mandamentos, inclusive. Zachor et Yom HaShabbat. Lekatsho. Lembre do dia do sábado para santificá-lo. Quando a gente faz Kiddush na sexta-feira à noite com vinho, que a gente santifica o dia através do poder da fala e da força da oração, nós estamos cumprindo nos 10 mandamentos. Santificando o sábado que está entrando no pôr do sol da sexta-feira e saindo na saída das estrelas do próprio sábado. Está escrito só isso. Guarda o sábado. O que é guardar o sábado? Como eu vou guardar o sábado? Como eu vou cumprir o Shabat? Eu escrevo Shabat num papel e guardo numa caixinha e tranco? Não. Tem um tratado inteiro no Talmud, Masechet Shabat, que explica exatamente o que é permitido, quais são os trabalhos que não podem ser feitos no sábado, quais são os critérios, quais são as toladot, quais são as ramificações que saem de cada labor proibido, que são 39. A proximidade dos textos nos ensina que aqueles 39 trabalhos que foram utilizados para se construir o Mishkan, no tabernáculo, esses são os trabalhos proibidos no Shabat. Todos os critérios, tudo está na Torá Shebe'al Peh e na Kabbalah. Então, essa é a verdadeira Kabbalah. É a Kabbalah judaica que faz parte intrinsecamente da Torá do povo de Israel. E a parte mais filosófica também. É uma maneira de enxergar o mundo. É uma maneira de enxergar a si mesmo. É uma maneira de enxergar a vida. Um modo de vida. Essa é a origem da palavra Kabbalah. É uma palavra judaica, uma palavra hebraica e está conectada 100% com a nossa Torá Hakdoshá, com a nossa Sagrada Torá. Agora, por que você perguntou isso mesmo? Não, porque eu queria saber... a origem. Isso. Perfeito. Então é a maneira mais mística e profunda e esotérica de extrair os ensinamentos das Escrituras Sagradas.
Uhum. Aquela estrutura que a gente vê visual, né, daquela árvore, Sim, são que tem conceitos, as sefirotes ali, exatamente, são conceitos. aquilo veio da onde Dos livros exatamente? da Kabbalah. A estrutura da árvore da vida. Exatamente, exatamente. Que são as Sefirot. Uhum. Se você pegar Hesed, Gvurá, Tiferet, tudo isso são partes das nossas emoções, que estão ilustradas na árvore da vida. Que inclusive o nosso querido Edu fez a capa Isso, com do uma podcast muito bonita. Isso, Acho tem que uma- a intenção dele foi essa. Foi a árvore da intenção vida. dele Tá, foi tá essa. na nossa arte aqui. Porque você precisa do equilíbrio. Se você pegar, por exemplo, o Hesed, você pegar o Hesed é a bondade pura, é um amor, a origem dele é o amor. Mas tem que ter uma disciplina para você praticar o amor da maneira correta. Um pai ama o filho. Não é porque ele ama o filho que ele vai dar um cartão Black sem limite para ele, vai dar o carro assim que ele completar 18 anos e vai colocar ele já para trabalhar com ele na cobertura da empresa. Não, isso não é amor. Isso vai estragar o caráter dele, não é? Vai estragar. Qual que é o amor verdadeiro? É o amor que está vinculado a uma disciplina. Aí entra a Gvurá, a um equilíbrio. Então, todas essas manifestações, todos esses sentimentos, toda essa estrutura, toda essa anatomia da nossa alma, toda essa sabedoria você encontra nos livros da Kabbalah. E o que a gente procura fazer é traduzir isso numa linguagem mais acessível, para que as pessoas possam usufruir e melhorar os seus relacionamentos, e melhorar a performance dentro dos negócios, melhorar a performance dentro da sua vida pessoal, prosperar de verdade nessa trajetória, nesse corredor da vida, nessa escola da vida. Uhum. Eu vejo que tem muita vertente que fica presa apenas naquele esquema gráfico, visual da... Não, existe uma leitura disso, não, é isso? Existe o que acontece. As pessoas, elas acabam usando isso de uma forma muito... Superficial e querendo enganar as outras pessoas. Porque é um tema forte, é uma palavra forte. Uhum. É um assunto que atrai muitas pessoas pelo mistério, pelos segredos. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão usando isso da maneira cruel. Pesada, hein, Rabino? Que é enganar o outro, charlatanismo, barato, fazendo com que essa palavra seja banalizada. Sendo que nós sabemos que a origem de Kabbalah vem de tudo isso que Moshe Rabbeinu recebeu e transmitiu para Israel, para o povo de Israel, junto com a Torá. E seria impossível o povo judeu existir hoje. Seria impossível o povo judeu estar vivo hoje se não fosse o estudo dessa Torá da maneira correta, exatamente como ele recebeu do Criador no Monte Sinai há mais de 3.300 anos atrás. Quer dizer, a transmissão da Torá para o povo de Israel foi tão forte, essa revelação única na história da humanidade, que somente um acontecimento desse porte poderia fazer com que um povo, durante milênios, se mantivesse vivo, praticando todos esses preceitos. Sejam os preceitos que a Torá revelou o sentido que existe por detrás deles, sejam os hukim, alguns preceitos que nós não entendemos a lógica, mas nós abraçamos porque nós sabemos que existe um motivo benéfico para a nossa estrutura espiritual, senão a Torá não nos recomendaria e não nos aconselharia a abraçar essa conduta e esse comportamento. Então, a verdadeira interpretação ela só pode ser feita do entendimento da Torá com a Kabbalah milenário judaico. Por quê? Se você lê... primeiro que em português você já perde tudo. Sinto lhe informar, mas você é meu... Tá certo. Meu amado, você é um querido. Obrigado. Você é um querido, mas muitas pessoas não sabem disso. A tradução já acabou. Sim. Acabou. Esse é um problema grave. A essência da Torá é o Lashon HaKodesh, que é o idioma sagrado que o Criador utilizou para criar o mundo, o universo. Ele falou Yehi Or, e seja luz. Foi o hebraico original. Cada palavra da Torá existe uma numerologia por detrás. Cada palavra da Torá existe uma essência por detrás. Não é igual um outro idioma que as pessoas se reuniram. Vamos pensar, como é que pode se chamar o céu? Sky, pronto. Sky é céu. Não.
Shamaim, em hebraicos. Céu, Shamaim. A raiz da palavra pela Kabbalah é a essência daquilo. Qual é a essência dos céus? Água congelada. Sham, Maim. Sham é lá, Maim é água. Então a essência de cada criatura está em seu nome. Por isso que quando nasce uma criança, os pais eles param para refletir sobre o nome que eles vão dar para aquela criança, porque o nome influencia na personalidade daquela pessoa. Traduzindo para o português, você perde tudo isso. Uhum. Se você traduz para o português e se baseia naquilo, o que vai virar as escrituras? Esquete de humor na internet. Que é o que acontece bastante, infelizmente. Mas eu vou te dar uma em hebraico, fica tranquilo. Mas, não, mas Você ficou um pouco chateado agora. Não, Sorria não. com alegria. Sorria. Sorriso é o novo funcionário aqui, né? Da casa. Sorriso é nosso irmão. Nosso irmão. É. Ô, Sorriso, depois você aparece aqui pro pessoal O Sorriso de vez em quando ele aparece. entender por que seu apelido é Sorriso. A língua, né, o idioma hebraico, ele é uma coisa impressionante. Impressionante, É. impressionante. Tudo, cada letra, cada palavra, existem várias maneiras, vários prismas de estudar as escrituras sagradas. Uhum. Você tem o pshat, que é a parte mais simples, literal. Você depois tem através da leitura mais aprofundada, você tem o remes, que já são pistas que a olho nu, a princípio você não percebe, mas se aprofundando de uma forma correta, seguindo, né, os fundamentos da Torá Shebe'al Pé, da Torá oral, você vai enxergar aquilo por detrás das escrituras. Depois você tem drashot, que você pode extrair também outras mensagens, até o prisma mais elevado, que é o sod, que é o segredo, que é o oculto, que aí entra a Kabbalah. E qual que é a união de todas as iniciais dessas palavras? Pshat, Remes, Drash e Sod. Pardes. O que é Pardes em hebraico? Jardim, um pomar, que tem várias frutas e vários aromas. Shivim Panim la Torá. Você tem 70 prismas diferentes que você pode enxergar aquela mesma passagem que você estuda quando você tem 13 anos e atinge a sua maioridade pela cultura judaica, o Bar Mitzvah, a transição da infância para a fase adulta, você lê de uma maneira. Com 15 anos você lê de outra maneira. Com 18 anos você lê de outra maneira. Com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, 50... Você lê a mesma passagem com outros olhos e sempre você vai conseguir extrair algo de novo. Porque ela é extraordinária, ela é divina, ela não é uma obra humana. É uma escrita viva. Não é uma obra humana, ela é extraordinária. É a planta do universo. Ele olhou para ela e criou o mundo. Uhum. Então, a forba de kulaba, escreve o Pirkei Avot. Vira ela de cabeça para baixo que você vai encontrar todas as respostas do mundo dentro dela. Mas tem que saber enxergar. Tem que saber estudar. E, acima de tudo, direto da fonte. Original. Sem adaptações, sem reformulações. Sem charlatanismo. Uhum. Sem crueldade. Uhum. De uma forma pura e genuína, querendo fazer com que aquela pessoa prospere de verdade. Quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de moedas, não estou falando de dinheiro. A prosperidade se conquista com sonhos e paixões, e não com moedas. A verdadeira prosperidade é uma mentalidade, é um modo de enxergar a si mesmo, o mundo, e é um relacionamento que você tem com a sua verdadeira essência, entendendo de que tudo que acontece com você nessa trajetória é um aprendizado. É uma fase necessária para que você possa amadurecer e aprender. Todas as dificuldades, elas são benéficas. E não existe sem crescer na vida, sem passar por esses desconfortos e por essas dores do parto. Muito bom. Tem uma frase que você falou para mim algumas vezes, que eu uso com bastante frequência, inclusive. Que você me disse o seguinte, uma vez. Eu? O Ale participou de várias mentorias. Lógico. É verdade. O Rabino me disse o seguinte, eu lembro que era uma época que a gente estava, uma época muito difícil nossa, que a gente estava sofrendo bastante. E aí o Rabino me disse o seguinte, ele falou assim,
Se está difícil, é porque você está no caminho certo. Correto. Queria que você explicasse essa frase. Essa é uma frase famosa da nossa Torá. Kol ha'atchalot kashot. Todos os inícios são difíceis. Se não está difícil, é sinal que você ainda nem começou. Uhum. O mestre do meu mestre. Pode até chegar mais perto um pouquinho. Aí. Isso. Kol ha'atchalot kashot. Todos os inícios são difíceis. Se não está difícil, é sinal que você ainda nem começou. O mestre do meu mestre era um gigante, responsável por boa parte do judaísmo que existe até hoje na terra de Israel e no mundo. E o meu mestre tinha 16 anos, ele entrou para falar com ele e falou exatamente aquilo que você falou para mim. Tá difícil. Uhum. E sabe o que o mestre falou para o aluno naquele momento? Tá difícil? Que bom. Que bom que tá difícil. Se não tivesse difícil, eu estaria preocupado. Tudo que é valioso na vida é conquistado através de suor, através de esforço. Tudo que é fácil não tem valor e vai embora rápido. Não se iluda. Siga o teu coração, siga a tua intuição. Não negocie os seus valores são inegociáveis. E dessa maneira você vai viver o extraordinário nessa terra. Se estava difícil, você hoje sabe o porquê. Porque eu estava no caminho certo. Estava na subida. Uhum. Na subida a gente tem que pedalar muito. Se estivesse fácil, você não estaria onde você está hoje. A borboleta para sair do... A lagarta, antes de virar borboleta, para sair do casulo, não é fácil para ela. Uhum. Mas depois o que acontece com ela? Ela voa com asas lindas. Se for lá um camarada, coitada, tá fazendo força para sair do casulo, tadinha, pega uma tesoura e corta. Pode sair. O que vai acontecer? Vai nascer as asas e o corpo dela não vai ter a musculatura necessária, que só pode ser conquistada através daquela força dela ao sair do casulo. Uhum. E aí ela não vai conseguir voar. Ela não vai conseguir ser o que ela foi criada para ser. Entendeu? Foi isso que eu te falei. Faz tempo isso, hein? Faz tempo. Deve fazer acho que deve fazer coisa de um ano aí. Faz um ano. Mas é muito legal. Então é isso, tá? Amada audiência, lembre-se dessas palavras sábias do nosso querido Rabino. Se está difícil, é bom. Porque você está no caminho certo. É bom.